E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje é dia de vídeo novo no canal. Hoje, dia 12 de outubro, o dia da nossa criançada. Então, hoje, dia 12 de outubro, dia das crianças, né, no nosso país. E eu quero falar para vocês um texto voltado simplesmente para as crianças, mas simplesmente para os pais que me assistem e também para os futuros pais que aqui estão. Eu como um futuro pai, você talvez como um futuro pai, você como talvez uma futura mãe, ou você que já é pai ou mãe. E o meu primeiro versículo que eu decorei na minha vida quando eu era criança foi o tão famoso, pelo menos para mim, Provérbios capítulo 22 e o versículo de número 6. Um versículo bastante conhecido sobre o ensino da criança. Um provérbio, né, de Salomão, um ensino, um conselho que ele dá, que o versículo diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando ele envelhecer, ou quando ele se tornar velho, ou quando ele vier a ser velho, ele não se desviará dele. Há muitos detalhes nesse versículo que a primeira coisa que a gente percebe é: ensina a criança no caminho que deve andar. Ah, o proverbista, ele é tão sábio que ele vai dizer: ensina a criança o caminho. Ele não vai dizer ensina a criança o caminho que deve andar. Porque quando a gente fala que ensina a criança o caminho, é como se eu tivesse aqui o meu filho aqui, eu vou ensinar o caminho para ele. Ó, você tem que ir aqui, você tem que seguir isso, você tem que fazer aquilo. Mas o proverbista está dizendo: ensina a criança no caminho. Ou seja, eu vou ensinar a criança o caminho, mas eu estando juntamente com ela. Então não é simplesmente ensinar o caminho, é ensinar no caminho. É você e ele, é você e ela, é você e eles. Que seja, é você ensinando a sua criança, o seu filho, a sua filha, os seus filhos no caminho. Ou seja, você não vai deixá-la sozinha, você não cria filhos para o mundo. Porque muitas das vezes eu ouço pessoas por aí dizendo: ah, eu estou ensinando meu filho para o mundo. Você não tem que ensinar seu filho a como agir no mundo. Você tem que ensinar o seu filho no caminho, ensinando a palavra, que consequentemente tudo aquilo que ele tem como ensino, ele vai saber lidar no mundo. Porque a gente está no mundo, mas nós não somos do mundo. Então você tem que ensinar a criança juntamente com ela, né? Hoje, nos nossos dias, dificilmente eu vejo pais fazendo aquele famoso culto doméstico. Eu cresci fazendo culto doméstico, canta hino da harpa, depois você lê uma palavra, depois você ora, depois você dá aquela pregação, você dá aquela mensagem pequena, você lê com seu filho à mesa, a Bíblia toda. Hoje eu não vejo mais família reunida para fazer isso. Eu vejo famílias assentando seus filhos, colocam um desenho na TV e deixa a criança lá até o resto da vida, até ela cansar, até ela pegar no sono, e ela acha que para ela tá fazendo o máximo. Ela tá fazendo o que ela tinha que fazer. Eu não vejo mais as crianças. Hoje as crianças crescem sem ir para a escola dominical, sempre daquelas histórias bíblicas. A criança cresce só sabendo de celular, videogame, tecnologia. Hoje eu vejo crianças dentro das nossas igrejas que antes de ouvir a palavra, ou até mesmo ficar em uma salinha com as tias que ensinam, a mãe e o pai colocam o celular na mão para ver se o filho fica quieto no culto. Então hoje dificilmente o ensino tá totalmente diferente, pelo menos no meu tempo tá totalmente diferente. E o proverbista está dizendo: ensina a criança no caminho, não deixa ele sozinho não, não fica sozinho não, é vocês dois juntos, ensinando no caminho. E o que eu mais acho lindo é que o proverbista vai terminar o versículo dizendo: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele ser velho, ele não se desviará dele. E muitas pessoas acham que não se desviará dele é que nunca vai se desviar de Deus. Se eu ensinar o meu filho no caminho, ele vai ser salvo e ele nunca vai se desviar. Não é isso que o proverbista está ensinando. Ele está ensinando você, ensinando a sua criança no caminho, e quando ele ser velho, ele não se desviará dele. Desviará do quê? Do teu ensino. Ou seja, você ensinou teu filho no caminho, e quando ele ser velho, ele nunca vai esquecer do que você disse, do que você pai diz, do que você mãe diz. Ele pode sim se desviar, é lógico, mas Deus que me livre, mas se ele se desvia, ele nunca vai esquecer que a mãe falava, que o pai falava: nossa, minha mãe falava isso, nossa, meu pai falava isso, eu preciso voltar, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar com Deus, eu preciso me consertar. Ele nunca vai esquecer daquilo que você ensinou para ele, porque você ensinou ele no caminho.
É você ler a Bíblia com ele, é você cantar com ele. Se você vai colocar desenho, coloca desenho animado, cristão. Ele vai vendo o desenho que você já quer que ele veja, mas ele verá um desenho cristão, ele aprenderá com o desenho, ele verá cores, ele ouvirá falas, ele aprenderá com aquilo. Então hoje, ao invés de você colocar um celular na mão, coloca uma Bíblia. Ao invés de você colocar ele para assistir TV até ele se cansar, dormir, para te deixar sossegada e conseguir fazer os seus afazeres, ensine ele a orar. Ensine ele a passar um tempo a conversar com Jesus. Ensine ele a orar. Dificilmente hoje as mães ensinam, os pais ensinam. Obviamente eu não estou juntando todo mundo num saquinho só e falando que todo mundo é assim, não. Mas hoje dificilmente a gente vê a mãe e o pai ensinando o filho a orar. Ajoelha com ele do lado da cama antes de dormir e falar, papai do céu. Sabe aquela coisa toda? Ah, isso pode parecer boba, mas é assim que a criança cresce, sabendo que existe um Deus que ama ouvir ela. E hoje, muitas das vezes, parece que a oração acaba sendo um castigo. Se o filho desobedeceu, se o filho não te ouve, se o filho vai mal na escola, o que você fala? Você vai passar no teu quarto orando 30 minutos. Você não vai sair de lá até não dar esses 30 minutos. Aí o filho cresce na cabeça, num pensamento que a oração é ruim. Ele não quer mais errar, porque ele não é que ele não quer mais errar, é que ele não quer ir orar. Então, essa questão toda hoje em dia faz muita falta dos pais acompanhar de perto o que os filhos mexem, o que os filhos fazem, com que os filhos conversam. E hoje parece que aqueles pais um pouco mais firmes, não na questão de rigidez, na braveza, sabe? Mas de acompanhar muito mais de perto. Acho que hoje falta. O pai não sabe com quem a filha conversa, a mãe não sabe com quem o filho conversa, não conhece as suas amizades e deixa ir pra lá e deixa pra cá e volta à tarde, essas coisas. E é uma questão que eu sempre aprendi. Eu, na minha idade, já passei da minha criança, da minha fase de criança, da minha adolescência, a minha juventude agora, já alcançando praticamente a fase adulta, e eu nunca achei ruim da minha mãe saber com quem eu conversava. Isso não me fez morrer. Eu não morri por causa disso. Minha mãe sabia com quem eu conversava, com quem eu saía, que hora que eu podia ir, que hora que eu podia voltar. Hoje as crianças não pedem, pai, posso ir? Mãe, posso ir? Eu no meu tempo, pai, posso ir? Não, então ficava, mãe, posso ir? Pode. Eu ia debaixo da graça de Deus, por quê? Porque a minha mãe acabou permitindo que eu fosse. Minha mãe acaba citando todo dia praticamente para nós, para mim, ao meu irmão, Efésios capítulo 6, honra a teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva, mas você viva muito tempo e você viva bem e muito tempo sobre a face da terra. Então hoje a gente vê crianças que talvez não conseguem mais ser obedientes, não consegue mais dar um ensino, porque a criança já alcançou 6, já alcançou 7 anos. Tecnologia está aqui, celular na mão, tablet na mão, computador na mão, videogame na mão, e faz aquilo, é jogo ali, é jogo aqui, é sai ali, é amigo aqui que você nem conhece. E vai chegar um tempo que a gente perde o controle, vai perder o controle e as coisas vão simplesmente complicar e você não vai conseguir mais ensinar. E você diz, agora vai. Mas agora já é tempo. Então é praticamente, obviamente, longe de mim querer ensinar você, pai, a ser pai. Você, mãe, eu estou te ensinando a como ser mãe, né? E longe disso, eu simplesmente citei a Bíblia de Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho, e quando ele se envelhecer, ele não se desviará do caminho, sempre na mente dele, no coração dele. Efésios capítulo 6, honra a teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Então são coisas que a Bíblia nos ensina. Ensina ele a orar, ensine ele a ler a Bíblia, ensine ele a jejuar, ensine a ele a ofertar. Eu, quando era criança, minha mãe colocava umas moedinhas e lançava ali na salva, e aquilo era tudo pra mim. Nossa, moedinha, eu ofertei. Aí a gente vai crescendo, a gente vai colocando na cabeça, precisa ofertar, precisa ajudar missões, precisa ajudar cesta básica, eu preciso dizimar, eu preciso ajudar assistência básica para ajudar as pessoas que têm fome, que estão na rua. Aí você começa a pensar longe, missões, aquele negócio cresce e você vai começando a aprender a orar, você começa a ofertar, você começa a abençoar a obra e a sua vida automaticamente você abençoa e Deus te abençoa. E a gente precisa ensinar o futuro
dessa geração. Hoje eu bem sei que o mundo tá muito difícil. A gente comenta aqui em casa que dá até medo de colocar filho hoje em dia, de tanta facilidade que tem de você acessar a internet, conteúdos explícitos. Antes era TV era fechada, revista era difícil de ser vendida, locações na época, locações. E hoje é fácil, você digita lá no Google, aparece bilhões de resultados para você daquilo que você quer. Então a gente precisa estar um pouco mais perto, os pais, né, no caso, eu como futuro pai, precisa estar mais perto, precisa ver mais perto, precisa ensinar mais perto, porque é tudo para honra e glória do nome de Jesus. E que eu creio que daqui a 20 anos, quando as novas crianças, essas crianças que estão nascendo, futuros pregadores, pastores, missionários, e que seja aí ganhadores de almas, e não pessoas com depressão, pessoas com déficit, né, as pessoas ansiosas, as pessoas esquizofrênicas, que seja, todos esses problemas, esses maus dos séculos, e que as crianças, as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos futuros filhos, venham ser uma bênção para a glória do Senhor. Então, pessoal, o vídeo aí, eu até demorei um pouco, mas é um conteúdo bem explicativo, porque as crianças são o futuro. Se de repente a nossa criançada aí, que crescer totalmente desviada, que Deus me livre disso, mas se crescer desviada, a gente não vai ter uma geração boa. As crianças não vão ter nada de bom para passar para os seus filhos, e os filhos dos filhos, e por aí vai. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Tchau, fui, valeu e feliz Dia das Crianças para todo mundo, para você e para mim, né? A gente vai crescendo, mas a criança ainda mora aqui dentro.